Bom dia, meu nome é Edvaldo. Eu vou estar apresentando aqui o meu trabalho final da disciplina de Processamento de Linguagem Natural, lecionado pelo professor Adriano Veloso. O título do trabalho é Geração Automática de Resumos de Artigos Acadêmicos da Língua Portuguesa. A introdução desse trabalho, o que motiva ele é a criação de uma ferramenta que seja capaz de pegar um artigo da língua portuguesa, um artigo científico da língua portuguesa, e gerar um resumo, pontos fortes e pontos fracos desse artigo. Na sequência, aqui só cabe ressaltar que esse notebook ele já foi executado, então aqui tem toda a comprovação das células sendo executadas. Tem a metodologia do trabalho, então aqui foi falado sobre os dados utilizados, o pré-processamento, a seleção do modelo, a aplicação de Few Shot Learning, configuração dos hiperparâmetros e as métricas. Em relação aos dados utilizados, foram selecionados 10 artigos da plataforma Cielo, basicamente da Revista Brasileira de Ciências do Esporte, exatamente por a seleção nessa área por não ter tantos códigos e nem formulações matemáticas para facilitar o modelo, a compreensão do texto. Posteriormente, no pré-processamento foi realizada a extração do texto, ou seja, o texto estava em PDF, ele foi convertido em TXT, depois a separação do resumo e do corpo do texto. Por quê? Porque o resumo foi separado para eu poder validar, fazer uma análise, uma comparação entre o resumo gerado com esse resumo do artigo em si. Posteriormente, a remoção de seções irrelevantes, como por exemplo abstract, referências bibliográficas e afim, e a normalização do texto, que foi basicamente remover alguns caracteres especiais. Aqui tem toda a execução das células. Então aqui eu poderia fazer o upload dos arquivos, então aqui eu estou mostrando também. Na sequência, a gente tem a parte da seleção do modelo. Aqui cabe ressaltar que inicialmente eu comecei esse trabalho tentando utilizar o T5, o Fluent5, o PPT5 aqui, que são modelos de arquitetura encoder e decoder, ambos do Hugging Face. Contudo, eu não obtive êxito nesses modelos, então, inclusive, uma orientação do professor, eu comecei a utilizar o modelo Queen 7B, que é um modelo de arquitetura decoder only. Aqui está o carregamento desse modelo. Cabe ressaltar que para fazer o carregamento dele eu tive que fazer a quantização do modelo, por ser um modelo bastante grande. Toda a comprovação da carregação, do carregamento do modelo. Na sequência, também um ponto importante aqui, o artigo em si ele foi quebrado em alguns chunks para ele poder ser enviado para o modelo, porque o número de tokens de cada artigo ele era muito grande, então ele foi tokenizado aqui também. Na verdade não tokenizado, foi quebrado em alguns chunks. Foi aplicada a técnica de Few Shot Learning, onde eu utilizei dois exemplos aqui. Basicamente esses exemplos eles eram compostos pelo texto original, um resumo dele, do artigo, os pontos fortes e os pontos fracos. E toda essa anotação aqui, resumo, pontos fortes e pontos fracos, ela foi feita via ChatGPT. Infelizmente eu não consegui utilizar mais do que dois, exatamente para não aumentar o número de tokens que eu mandava para o modelo. Aqui tem o carregamento desses arquivos, interessante aqui que eu posso carregar arquivos diferentes para execuções diferentes. Na sequência, vamos ao que importa, eu tenho a configuração dos hiperparâmetros, então para eu encontrar uma configuração de modelo que trouxesse resultados melhores, eu tive que ficar brincando aqui com esses parâmetros. Então eu basicamente trabalhei com prompt, max new tokens, entre outros aqui. Cabe ressaltar que eu fiz isso 5 vezes. A cada configuração eu testei apenas com um artigo para eu poder economizar em relação ao tempo e também processamento. Na sequência, aqui tem uma função bem importante, que é onde eu faço a chamada, eu tenho os prompts aqui, então eu tenho o prompt do resumo, tenho o prompt dos pontos fortes, pontos fracos, e aqui eu defino, por exemplo, o que eu quero como saída, os parâmetros, os hiperparâmetros que eu calibrei, que eu configurei. Então tá tudo aqui. Na sequência eu tenho também uma função onde efetivamente eu estou chamando a função anterior, e nessa função aqui eu chamo ela 3 vezes, a anterior 3 vezes, uma para gerar resumo, pontos fortes, pontos fracos, e aqui é onde eu chamo a função que vai chamar essa função anterior aqui, e nela vai desencadear todo o processo. Na sequência, tem as métricas, eu utilizei RUGE e similaridade semântica com SBERT. RUGE foi a título de curiosidade, a título de entender um pouco melhor a métrica, mas não foi utilizada como balizadora do trabalho. O SBERT aqui realmente foi mais utilizado para eu verificar entre uma execução de configuração de parâmetro e outra se estava melhor ou não.
Então aqui tem a execução, tem os resultados, enfim. Ao final, eu tenho os experimentos. Nos experimentos aqui, na verdade, foi simplesmente mostrar 5 configurações de calibração dos parâmetros e os valores, né, para cada configuração. Aqui tem os prompts. Eu tenho os resultados. Aqui nos resultados cabe um ponto importante. Eu executei esse notebook 2 vezes. A cada vez que eu executei com 5 artigos, totalizando os 10, né? Então, posteriormente, eu executei uma terceira vez somente para as células aqui na sequência, onde eu basicamente subi os arquivos, né, resultantes das duas execuções, fiz a unificação desses arquivos, posteriormente a ordenação dos artigos, e depois eu gerei uma tabela com os resultados. Então, nessa tabela eu tenho para cada um dos artigos aqui e eu tenho as métricas. Cabe ressaltar que a que teve o melhor resultado em relação à semântica foi o artigo 01. Finalmente eu tenho alguns gráficos aqui também, então eu tenho uma comparação das métricas RUG por artigo, então RUG 1, RUG 2, RUG L para cada um dos artigos. Eu tenho também uma outra que é RUG e também similaridade semântica por artigo. E finalmente eu tenho também uma outra análise em relação à evolução da tendência assim, das métricas em cada um dos artigos. Então aqui eu simplesmente trabalhei com a métrica RUG e aqui eu agreguei também a similaridade. Para finalizar, né, eu tenho a questão das limitações que eu tive em relação ao trabalho, e uma limitação séria foi com relação à infraestrutura computacional para executar o projeto, e aqui eu estou explicando um pouco melhor. E concluindo, eu acho que a proposta do trabalho ela foi atendida, né? Eu consegui gerar resumo, pontos fracos e pontos fortes aqui para os artigos. Não ficou tão coerente quanto eu gostaria, mas mediante as dificuldades que eu tive, principalmente a questão da limitação de infraestrutura, acredito que a proposta ela foi cumprida. Enfim, é isso o trabalho. Muito obrigado.